Ser cristão, querido, não é frequentar a igreja. As suas atitudes são cristãs. A resposta que você dá às situações é loucura para muita gente. Mas é a loucura do vencedor. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns àqueles que governaram a carne, que disseram: vou sair da coberta, vou levantar e vou buscar a Deus. É assim, governo é isso. É você governar a você. Você governar a sua carne, você governar as suas emoções, tomar as decisões. Vamos lá. Lê em voz alta, por gentileza. 1, 2 e... Deus responde fé. Deus responde fé. Deus não responde lamúrias, lamentações, choro. Ele responde fé. Coloque isso dentro de você, para você dar as respostas certas a cada situação que você vive, cada situação que você enfrenta. Coríntios diz: eu sei, eu criei e por isso falei. Se Deus responde fé, eu preciso saber que cada situação que eu vivo, que eu enfrento, eu preciso dar uma resposta de fé. E são as respostas de fé que nos levam para o próximo nível. Gostaria muito, quem perdeu o culto sexta-feira foi uma mensagem que eu penso que é essencial para todos. Como é que você sai do processo do círculo e vai para ciclos. Muita gente só está caminhando em círculo há anos. O que é caminhar em círculo? Sempre as mesmas situações, sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas paisagens, é tudo o mesmo, não sai do lugar. Está caminhando em círculo. E você precisa, aqueles que identificam que estão caminhando em círculos, têm que identificar para sair do círculo e ir para ciclos. A vida é feita de ciclos. Então, quando nós rompemos um ciclo, nós vamos para outro ciclo. E fazia acho que umas 3 semanas, 2 a 3 semanas que Deus tinha colocado no meu espírito sobre essa mensagem, mas não tive a oportunidade de orar por isso. E a nossa oração foi incrível, as coisas que aconteceram aqui, as decisões que daqueles que estavam aqui tomaram, também foi incrível, e acredito em mudanças de ciclo. O medo e a incredulidade lideram a lista dos pecados que mandam uma pessoa para o inferno. Então vamos lá. Apocalipse 21, 8. Diz assim, ó. Diga comigo: mas os covardes. Diga: os incrédulos. Deixa eu dizer uma coisa a você. E eu sempre falo uma coisa muito séria. Eu acho que na sexta-feira eu comentei de algo que aconteceu no decorrer da semana, que eu acho que é um ponto que eu quero fazer uma observação com vocês aqui.
Eu atendi alguém semana passada que na nossa conversa, mais precisamente um homem, na nossa conversa, ele disse assim a mim: as mensagens, elas têm batido muito forte, bispo. Tem entrado muito forte no meu espírito, tem entrado muito forte no meu coração. E eu quero reaver um tempo perdido. Eu quero recuperar muitas coisas que, por minha negligência, eu deixei passar. E ele disse uma coisa que me abalou muito, mexeu profundamente comigo, foi numa conversa que eu tive com meu filho, e eu fiz uma pergunta para o meu filho sobre a nossa vida, a nossa família, e ele foi muito sincero e muito espontâneo para mim, e falou assim: pai, eu tenho 18 anos e eu não me recordo de uma semana de paz. Em uma semana que não teve um quebra-pau dentro de casa. Uma semana de brigas dentro de casa. Isso foi muito ruim para mim. E ele me contou isso e ele chorou muito. Chorou muito. E aí, ele disse: eu não vou jogar responsabilidade em ninguém, eu vou jogar responsabilidade em mim. Então preste atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês. Eu disse assim: 18 anos seu filho nasceu? E de igreja, quanto você tem? Talvez um pouco mais do que isso. Eu falei: então seu tempo foi perdido mesmo. Porque 18 anos ouvindo o que vocês ouvem, ignorando, não deixando a palavra entrar, é um roubo muito grande. É uma perda muito grande. 18 anos dentro da igreja, ou 20 anos que seja, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, e continuar cometendo os mesmos erros, a palavra não governar, é um roubo muito grande, é uma tragédia. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Vocês estiveram aqui conosco, muitos de vocês estiveram conosco no encontro de casais, correto? Sim ou não? Foi maravilhoso o nosso encontro de casais. Mas um encontro de casais foi incrível. Eu acho que todos que participaram têm falado sobre isso, o quanto foi maravilhoso. Mas e a manutenção disso no dia a dia? Eu vou falar uma coisa agora, eu quero que registre isso, tá? Presta atenção no que eu vou te falar. Se você tiver muito dinheiro, muito, estiver realmente em Jesus, eu acredito que você talvez, eu teria até que tirar o Jesus dessa parte. Porque quem está com Jesus é vida plena. Mas se você tiver muito dinheiro, talvez você vai ter algumas realizações na sua vida. Talvez. Talvez você possa dizer que você é feliz por conta de algumas coisas que você vai viver, desfrutar, mas daqui a pouco isso ficou comum na sua vida. Coisas que te satisfazem hoje não vai te satisfazer amanhã. Mas se você tiver uma família muito bem ajustada,
e para isso é investimento, uma família ajustada, alinhada, é 100% de certeza que você vai ser feliz. 100%. Isso eu te garanto. E eu falei uma coisa nós falamos algo no Encontro de Casais. Faz 30 anos, né, esse ano que nós somos casados. E são 30 anos de preparação. 30 anos de investimento. E nesses 30 anos, eu só me arrependo de uma coisa que eu não fiz. Porque são coisas que passam muito rápido. E vocês que têm filhos, faça. Essa fase agora, criança, bebê, serão 3, 4 anos que vocês vão tê-los assim. Depois, serão 4, 5, 6 apresentações na escola só. Depois não terá mais. Depois vocês vão para outra fase. Isso tudo vai passar muito rápido. E a gente precisa aproveitar cada fase, cada momento. Que esse é o maior propósito da vida. Esse é o maior de todos. Então, nós precisamos investir, vocês que são pais, e eu volto a dizer, por isso que a gente tem trabalhado, e eu vejo que muita gente não dá importância para isso, para o cultivo familiar. Você não vai ser feliz só com dinheiro. Pode trabalhar o quanto você quiser e ter a realização que você quiser. No final da vida, você vai estar frustrado. Nós já sabemos, está aí para todo mundo, existe uma pesquisa que todo mundo fala disso. Final da vida de ninguém se arrepende de não ter tido mais uma reunião, de ter levantado mais um empreendimento, de ter comprado mais um imóvel, de ter podido ter andado no carro tal. No final da vida, os arrependimentos são aqueles que hoje nós temos a oportunidade de viver. De não ter estado mais com a família, cultivado mais a família, de buscado a Deus de todo seu coração enquanto podia, de não ter acompanhado os processos e as evoluções, o crescimento dos filhos. Esses são os arrependimentos da vida. Isso aí é pesquisa, tá? Isso aí é pesquisa com pessoas em estado terminal. Qual é o grande arrependimento na vida? É isso aí. Não é de não ter conquistado mais, trabalhado mais, ajuntado mais uma reunião que eu precisava ter feito, mais um empreendimento, mais um investimento, mais... Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Investir nisso. Quanto aos covardes, o covarde, ele não assume o que tem que assumir. O covarde vive fugindo. O covarde, a própria palavra, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não sou covarde. Não, mas não é o corajoso que bate boca com os outros, que se precisar sair no braço com os outros lá fora, sai. Não, é o covarde para a vida, para assumir suas deficiências, seus erros, que precisa mudar, que falta coragem, né, para fazer aquilo que precisa fazer. Como esses dias eu estava fazendo uma oração, acho que foi quarta-feira mesmo, eu fiz uma oração, e eu sei, às vezes as pessoas me mandam mensagem, e é muito fácil você saber, você ter coragem para liberar uma palavra que ofende o outro, mas e a coragem para dizer eu errei, me perdoa? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço, eu errei, me perdoa.
Quanto aos covardes, aos incrédulos, o incrédulo ele não crê. Ele não crê em Deus, ele diz que crê. Ele não crê na palavra, ele não acredita no que está escrito, ele não é guiado pela palavra. Ele é incrédulo. Os depravados, os assassinos. Quem são os assassinos? Você sabe biblicamente quem são os assassinos? Sabe ou não? Quem são? Hã? Então, a gente fala assim, não, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, né? Se odeia seu irmão, você é assassino. Por isso que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Eu odeio minha esposa, eu odeio meu marido, eu odeio meu irmão, eu não venho na igreja por causa do fulano. Você é assassino. Já parou para pensar? Por causa de um sentimento desgraçado como esse, as pessoas vão perder a salvação? Onde está escrito isso, bispo? Lê lá, por favor. Lá em cima, ó. Só tem mais Apocalipse 22. Acabou. É o livro da revelação e do fim dos tempos. E aqui está claro. O grupo que não vai. Os que cometem imoralidade sexual. Diga comigo, os que cometem imoralidade sexual. Então, imoralidade sexual. Deixa eu dar um conselho a alguns, com muito amor. A vida conjugal, a vida a dois, ela é uma vida maravilhosa, prazerosa, requer muito investimento. Por que isso aqui é uma seta maligna, desgraçada? Porque, por exemplo, vamos falar da pornografia. A pornografia, ela além de devastar com uma pessoa, devastar com a mente, com o estado espiritual, físico, biológico, fisiológico de uma pessoa, vai devastar com o casamento dela. Porque uma pessoa que vive na pornografia, por consequência, ela também vive na masturbação. Vai procurar o cônjuge? Não, não vai. Não vai. E vai chegar um ponto que vai haver disfunção. Estou gastando tempo, não ia gastar tempo nisso não. Eu não ia gastar tempo nisso não. Estou gastando porque, por quanto é necessário. Isso aqui vai mandar para o inferno? Vai. Vai mandar para o inferno. Os que praticam a feitiçaria e a idolatria, às vezes a gente olha aqui e fala assim, não, eu não sou feiticeiro nem idólatra, eu não vivo aí fazendo magia, eu não vivo, mas a rebeldia, a iniquidade é como esses pecados, é como feitiçaria e idolatria. O rebelde que não obedece à palavra é como um feiticeiro. Olha como é sério, então nós precisamos ir a fundo. Porque geralmente fica só no superficial. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu parei com isso, eu parei com aquilo, mas tem uma série de coisas que vai, e o diabo é mais esperto que você, ele conhece isso. É onde ele aprisiona muitos. Aí às vezes a pessoa está dizendo assim, mas por que eu não consigo? Por que Deus me abençoa? Por que Deus não me prospera? Por que Deus... Semana passada eu fiquei sabendo de um caso que me assustou. Pelo amor de Deus. Chocante para mim. Chocante. Pessoa trocando conversa com travesti. Onde já se viu? Você vê, isso é possessão maligna. Possessão, isso é ser endemoniado. Que fantasia doida é essa? A pessoa tem uma esposa dentro de casa, tudo certinho, a pessoa... Isso é demoníaco. Isso é satânico.
Isso é devastador. E para onde vai a vida de uma pessoa dessa? Para o fundo do poço. E a pessoa não pensa que essa porta que você abre, você está abrindo uma porta para atingir seus filhos. Tudo que você faz, querido, a partir do momento que você tem filho, pensa. Pensa. Porque tudo que você abrir de portal vai entrar para a próxima geração. Se a bênção vai até 1000 gerações, uma observação que eu fiz quarta-feira agora, você vai ser o responsável por não transferir a bênção? Bênção vai até quantas gerações? E maldição? Até a 3ª e 4ª geração. Você vai ser o responsável por não transferir a bênção para a próxima? Não, não pode. Você vai ser esse que não vai transferir. Se ela vai até 1000, espera aí. Você é o responsável para transferir. Fazer da próxima geração uma geração bendita, uma geração abençoada, vitoriosa. Diga comigo, e todos os mentirosos. Leia em voz alta, por favor. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A todos os mentirosos. Vive uma mentira, fala uma mentira, vive na mentira. Mas eu estou na igreja. Mas eu não acredito. Eu não acredito, senão eu estava tratando isso com muita seriedade. Não tem, e a todos, mas meu Deus, espera aí, o que tem? Às vezes, olha como é sério, porque por isso que a gente precisa conhecer, porque a pessoa fala assim, não, mas está lá o assassino, está lá o feiticeiro, está lá, não, é só uma mentirinha, está junto. Por quê que é tão sério? Porque biblicamente quem é o pai da mentira? Quem mente, se faz filho. Se faz filho do diabo, porque ele é um mentiroso. Nunca houve verdade nele. A Bíblia diz que medo é um espírito. Tanto que diz aqui, que Deus não nos deu um espírito de covardia. A incredulidade, ela destrói, ela arruína. Ela destrói com tudo, ela destrói. Muitas pessoas não entendem que antes do diabo roubar alguma coisa, seja vida financeira, familiar, relacionada à saúde, diga comigo, ele rouba a fé. Esse é o problema. Porque é a fé que nos mantém nessa postura. O que não me deixa mentir? Minha fé. O que me deixa, não permite que eu coloque os meus olhos aonde eu não devo? Minha fé. O que me impede de colocar os meus pés aonde eu não devo? Minha fé. Só minha fé. A minha fé é que me protege. A minha fé é que diz, não faça. Tem gente que vai falar assim, não, é só uma decisão. Então, minha fé com base, a decisão com base na fé. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, diga comigo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O diabo, ele reconhece quando uma pessoa não crê mais. Ele trabalha para isso, para a pessoa perder a fé. Você já viu, depois medita, não está aqui no meu sermão, mas medita Lucas 8, que você vai ver os 4 tipos de pessoas, os 4 tipos de coração, e você vai ver que o primeiro grupo é o que ele tira do coração a palavra. Ele não deixa crer. É o primeiro grupo. Lá mostra que de um grupo de 100%, 25% é simplesmente que crê e dá fruto. Já parou para pensar? Se a gente trouxesse esses 25%, olha para a igreja. 25% da igreja simplesmente a palavra está penetrando? Já parou para pensar nisso? Que só 25%? Como é sério? Agora, você é o responsável. Eu sou o responsável. Eu preciso preparar o meu coração para receber a palavra. Eu quero.
Por isso que nós ouvimos muito Jesus usar a expressão assim, a sua fé o curou, a sua fé o salvou. São expressões encontradas em diferentes escrituras relacionadas à fé. Por quê? A fé é o elemento vital para nós e sem ela não temos como agradar a Deus. E você sabe qual é a questão, queridos? A questão é o seguinte, presta atenção. Primeira coisa que tem que gritar dentro de nós: o tipo de fé que eu vivo vai aparecer em resultado. Ponto. Segundo, biblicamente, não faz besteira não, porque a Bíblia diz que tudo que é feito em oculto vai ser revelado na luz. Mas dia menos dia, não tem jeito. A palavra vai se cumprir. Tudo que for feito em oculto vai ser revelado na luz. Tudo. Então não adianta a gente se enganar. O Senhor não pode negar a sua palavra. A única coisa impossível, passarão os céus e a terra, mas o que Ele falou não vai. O que Ele fez vai passar, mas o que Ele falou não vai passar. Olha como é sério isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diga comigo, precisa crer que Ele existe, diga, e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Existe uma recompensa em buscar a Deus? Sim. Existe uma recompensa. E a recompensa é de todas as formas, né? Primeiro, quanto mais você busca a Deus, mais você sabe, mais você conhece, menos você vai errar, mais você vai acertar. Você tem mais acertos na vida do que erros. Você vai ser uma pessoa mais assertiva. Você não vai cometer os erros que muita gente comete. Porque você tem revelações, você tem instrução. A palavra não diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento? Sim ou não? Eu preciso saber como Deus pensa. Eu preciso saber quais as orientações que Deus me dá acerca de cada assunto, para que funcione. Senão não vai funcionar. Se nós não tivermos muito cuidado, nós podemos nos pegar numa situação assim, antes eu acreditava, mas agora eu não acredito mais. Você sabe que a Bíblia não diz assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito? Sim ou não? Só que a mesma fé que é tão pequena, ela precisa ser primeiro plantada. Se ela não for plantada, ela não vira nunca um grão de mostarda. Só que a semente de mostarda ela é tão pequena que facilmente você pode perdê-la. Ela é pequena demais. Você não consegue, se você guardar ela no seu bolso, você não vai conseguir tirar ela do seu bolso depois. De tão pequena que ela é. Certamente você vai ter que achar algum lugar, você vai ter que virar o bolso, vai lá, solta para ela, porque você não consegue pegar um grão de mostarda no seu bolso. De tão pequena que ela é. Só que essa mesma fé, que tão pequena, ela plantada na terra certa, de forma certa, ela vai se tornar uma árvore poderosa. Vem cá, deixa eu somar aqui, porque aí eu gosto do que você vai gostar mais do que dessa palavra que eu vou falar. Deixa eu voltar para sexta-feira. Você quer caminhar em círculos ou em ciclos? Você sabe que, às vezes, biblicamente, em círculo caminharam 40 anos no deserto e não chegaram a lugar nenhum. Mas na direção de Deus, o ciclo do deserto terminou com também círculos com propósito. Quando Deus mandou circular Jericó por 7 dias, 6 dias, no 7º dia 7 vezes, era círculo também.
Só que tinha um tempo para começar e um tempo para terminar, e algo sobrenatural ia acontecer. Olha que diferença. Você caminha em círculo, mas caminha com propósito. Caminha com objetivo. Para começar um novo tempo, muralha caiu e começaram a conquistar a terra prometida. Mas tem gente que só está no círculo. Mesma realidade, mesmos problemas, mesmas situações, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, o problema está lá, as mesmas atitudes, as mesmas reações, as mesmas colheitas, nada muda. Você não tem que mexer com você? E é consequência do quê? Da fé. Quando deveria estar em ciclos. Eu quero ir para um novo ciclo de avanço, de crescimento, mas você não vai colher nada diferente daquilo que você tem feito ou plantado. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Diga comigo, ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sabe o que é isso ou não? Sabe o que é isso? Sansão, imbatível, invencível. Só que tudo que Deus proibiu Sansão de fazer, ele começou a fazer concessões. Aí, Sansão, de repente, fora da direção de Deus, começa a se relacionar com a Dalila. Dalila não queria nada com ele. Dalila foi comprada pelos filisteus. Dalila, Sansão deitava no colinho da Dalila e ela fazia carinho na cabeça de Sansão. Só para ele contar o segredo da força dele. E o segredo da força dele qual era? Qual que era? Era o cabelo? Era o cabelo? Não. O cabelo era a obediência. O segredo da força de Sansão era a obediência. O cabelo era a consequência da obediência. E aí, como ele foi negligenciando muito, cometendo muitos erros, e todas as vezes ele saía, sempre se dava bem, ele achou que era como das outras vezes. Mas a Bíblia diz que o Senhor já tinha saído dele. E como, sabe aquele limite? Chega, basta, agora eu não estou mais com você. Quando gritou, os filisteus está chegando, que ele foi, não tinha mais força, acabou. Porque a força dele era de Deus. A força dele era o Espírito de Deus na vida dele. Sem um Espírito, diga comigo, ele se tornou um homem comum. Sem um Espírito, você é um homem comum. Eu sou um homem comum, você é uma mulher comum. O que nos diferencia? O Espírito de Deus em nossas vidas. É isso que faz com que haja fluidez, é isso que faz com que haja uma proteção sobre nós, uma força sobrenatural, interna. É o Espírito. Essa escritura ela é muito forte. Você já parou para imaginar uma pessoa que ele creu tanto na palavra e agora não crê mais? Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele acreditava. Agora ele foi fazendo concessões, e de repente quebrou todas as alianças. O Deus desse século, diga comigo, o Deus dessa era, cegou o entendimento. De quem? De quem? Dos descrentes. Eles não estão só lá fora, eles estão aqui dentro. Cegou o entendimento. Diga comigo, cegueira de entendimento. Essa é a pior de todas as cegueiras. O sujeito não entende nada. Não cerne nada. É um cego. Acha que sabe, não sabe nada. O entendimento está cego.
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que nós insistimos tanto na manutenção espiritual diariamente, pois nós só temos o dia de hoje. Por isso nós insistimos, se você não cuidar, não investir na manutenção da sua vida espiritual, hoje você está gritando, vibrando, amanhã você está morto. É o que nós falamos, é como relacionamento. Vem cá, a planta ela quer ou ela necessita de água? Então ela não quer, ela precisa. Agora, se você não der a ela o que ela necessita, o que vai acontecer? A fé necessita, o casamento necessita, a fé necessita. Se você não der o que realmente necessita, porque a manutenção, nós precisamos estar em oração, meditação, nós precisamos estar buscando a renovação do Espírito Santo. Quando você lê o livro de Atos, você vê continuamente eles buscando o renovo do Espírito Santo. Porque se você morrer na fé, morreu tudo. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Quer um termômetro? Não acerta, não acerta. Vamos lá. Casamento, por exemplo. Não acerta. Espiritual. Ah, não, bicho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o meu casamento. Espiritual. Porque se houvesse realmente uma postura espiritual, havia renúncia, doação, entrega, espírito de servo. Não estaríamos disputando poder. Quem manda mais, quem tem mais autoridade, quem tem mais razão. Não estaríamos disputando isso. Não estaríamos brigando por isso. Haveria maturidade, espírito de mansidão. Espera aí, vamos lá, vamos conversar, vamos dialogar. A carne não estaria gritando. O autocontrole estaria, o autogoverno estaria aí. O fruto do Espírito estaria aí, amor, paz, alegria, perseverança, mansidão, domínio próprio, estaria aí. Às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver com a minha fé. Não, tudo a ver. Tudo a ver. Quando o Espírito está, tem um fruto. Uma árvore não tem que produzir um fruto? Sim ou não? Uma árvore, naturalmente, tem que sair um fruto dela, não é? Sim ou não? Nós somos como uma árvore. Tem que sair um fruto de nós. Qual é que está saindo? Tem que sair de nós. Obrigatoriamente tem que sair um fruto. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela não tinha? Tem fruto nenhum. Está ocupando inutilmente o espaço. Tem que dar fruto. E você sabe por que Jesus, lá em Apocalipse, diz que ele... Eu falei a semana passada para caprichar no teu almoço, né? Que nós, quando voltamos ao erro, nós somos como o cão que volta a comer o próprio vômito. Uma cena nojenta, não é? Sim ou não? Então, quando eu falei sobre isso, muita gente fez assim. Eu falei, é essa cara que Deus está fazendo para você. Quando você volta a fazer as mesmas coisas, ele está fazendo... Por que ele fala, ou quente ou frio, morno vomitar-te-ei? Porque ele também se alimenta das nossas obras. Como é que ele vai vomitar o que ele não botou para dentro? Ele tem que ter colocado para dentro. Ele não pode vomitar algo que ele não ingeriu. Talvez o que nós estamos produzindo, o Senhor está vomitando. Olha como é sério. Nossas obras são sementes. Nossas palavras são sementes. Aliás, não só sementes, a Bíblia diz que é já fruto, né?
Amor é um fruto, paz é um fruto, alegria é um fruto, mansidão é um fruto, domínio próprio é um fruto, fé é um fruto, perseverança é um fruto. Por isso que nós precisamos conviver com Deus e ouvir a palavra, praticando, falando, orando, meditando, cultivando, investindo o tempo todo no relacionamento íntimo com Deus. Eu vou dar um conselho. Quanto mais você subir, suba o seu nível de fé. Por quê? Muitos não se deram conta. Se você perguntar assim, bispo, por que pessoas vencem na igreja e pessoas caem? Justamente por isso. Elas não se preparam para o próximo nível. Você já ouviu falar que bênção, ela esmaga, ela tem peso, bênção pesa. Diga comigo, bênção pesa. Ela fica pesada, queridos. Se você não tiver uma estrutura muito grande, ela vai pesar sobre você. E ela vai te esmagar. Por quê? Porque muitas vezes a bênção, ela chega, ao invés da pessoa entender que aquilo é para que ela glorifique a Deus, para que ela cumpra com propósito, ela se intoxica com a bênção. Por isso que pessoas que têm necessidade de imagem têm um problema sério. Viu? Pessoas que têm necessidade de imagem, que têm aquela necessidade de aprovação dos outros, da sociedade, que precisa dos seus likes nas suas redes sociais, que precisa de palavras de afirmação, que quer que as pessoas vejam que você é bem-sucedido, você tem um problema sério. Você vai se pegar fazendo loucuras para receber a aprovação das pessoas, e muitas vezes essas coisas vão tomar o lugar de Deus na tua vida. Não, cada coisa que Deus te dá é para que você, para você cumprir com o teu propósito, para você glorificar o nome do Senhor, é para você exaltar o nome do Senhor, é para as pessoas verem realmente o fruto na sua vida, o fruto de um cristão. Você é um embaixador, você é um representante de Cristo, a sua família glorifica a Deus, teus negócios glorificam a Deus, a transformação na sua vida, o seu testemunho glorifica a Deus, a mudança glorifica, a forma de você conduzir o seu casamento glorifica a Deus, a forma de você criar os seus filhos glorifica a Deus, tudo na tua vida glorifica a Deus. Mas às vezes a pessoa, ela vai se intoxicando, ela vai... a bênção toma o lugar do abençoador, se torna mais importante do que o abençoador. E a bênção sem o abençoador, ela é passageira. Ela vai. Ela não fica. Ela não permanece. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem em Cristo. Fora dele nada subsiste. Sabia disso? Todas as coisas subsistem em Cristo. Fora dele nada vai subsistir. E Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Diga comigo, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês estão salvos, mas a lavagem dos pés representa a manutenção da caminhada em Jesus. Sabia disso? Eu aceitei Jesus, mas agora eu tenho manutenção. Você precisa, a primeira coisa que você precisa aprender é que quando você aceita Jesus, quando você conhece Jesus, você nasce. Quem nasce tem que aprender tudo de novo. Quem nasce de novo tem que aprender falar. Vai começar a gatinhar, para começar a andar. Daqui a pouco para começar a correr. E daqui a pouco virar um adulto, maduro. Por isso que quando você chega na igreja e você nunca cresce, tem um problema aí.
Você está sofrendo de nanismo espiritual. Não sai do lugar, não cresce. Ficou anão. Um anão espiritual. Tem que crescer. Quem está entendendo, por favor? E se você não cresce, o que vai acontecer? Você vai questionar por que Deus não confia mais. Porque você é criança. Ele não pode confiar nas mãos de criança. Ele não pode te levar para o próximo nível. Não se pode dar para uma criança coisas de adulto. Ele não tem estrutura para isso. Não tem maturidade nem discernimento para isso. Então, nós precisamos nos lembrar que não existe servo sem a capacidade de servir. Diga comigo, nós somos o povo da toalha. Quem que é o povo da toalha? Jesus pegou a toalha, amarrou na cintura e falou, senta aqui todo mundo, deixa eu lavar os pés de você. Foi por isso que Pedro falou, não, você não vai lavar meus pés. Ele falou assim, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo, filho. Nós somos o povo da toalha. Diga comigo, nós somos o povo da toalha. Sabe o que é ser o povo da toalha? Serve. Nós precisamos servir. Nós precisamos servir. Nós precisamos servir. Quanto mais você servir, por isso que eu volto aqui na história que eu falei para você. Muitos dos problemas porque todo mundo quer ser servido, não quer servir. Se nós somos o povo da toalha, nós precisamos servir. Quanto mais servo, quem quer ser grande que seja servo, a Bíblia diz. Muita gente não acredita nisso. Vamos lá, Jesus disse assim, seja a atitude de vocês, diga comigo, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas, diga a palavra comigo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Jesus, ele nos deu o exemplo de servir, de humildade, de renúncia. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. No mesmo capítulo, nós vemos Pedro tendo uma atitude tanto corajosa como covarde. No mesmo capítulo nós vemos isso. Então, existem pessoas que por um tempo, elas fizeram tudo. Guardaram a fé, obedeceram. E por não dar manutenção à sua fé, as mesmas pessoas que creram, por não investir, dar manutenção, não serem guiadas pelo Espírito Santo, são pessoas que foram vencidas pela carne, foram dominadas pela carne. Porque tudo na vida é o seguinte, é um exemplo muito fácil de se entender. A pergunta que eu fiz outro dia aqui, muita gente responde, não precisa, não tem segredo nisso. A fé é muito semelhante às pessoas que, quando entram num propósito, foco,
estou focada. Quero mudar o meu estilo de vida. Quero mais saúde, quero mais energia, quero emagrecer, quero perder peso. Tem um alvo a atingir, então ela se foca. Não é verdade? Se foca, come diferente, faz atividade, vigia naquilo que vai comer, se exercita, está focada. Aí ela vai e atinge o alvo dela. Quando ela atinge o alvo dela, ela diz: ei, cheguei lá. Aí ela relaxa. Bati no alvo, agora eu posso fazer o que eu quiser. O que vai acontecer? Vai voltar a estaca zero. E talvez pior. Por quê? Ela atingiu um alvo. Agora, para estabelecer isso, ela precisa continuar. Ela precisa manter. Tem que continuar o foco. Se foi tanto sacrifício, se não vigiar, vai voltar a estaca zero. É o que acontece na fé. É por isso que um dia você vê uma pessoa testemunhando no altar, você vê pessoas que conquistaram e mais tarde perderam, abandonaram a fé, abandonaram a igreja. Daqui a pouco, pessoas que estavam caminhando na fé envolvidas em fofoca, sentimento, envolvidas em coisas que não deveria, perdeu o foco. Perdeu o foco, totalmente foco. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas Jesus virou-se e disse a Pedro: diga comigo, para trás de mim, Satanás. Ó, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Será que Pedro imaginou que ele estava sob a influência do diabo? Será que Pedro teve discernimento que aquela colocação, inclusive, para ele, certamente, ele falou assim: Jesus vai até me elogiar aqui, porque eu estou... Não, que nunca aconteça isso com você, que nunca o Senhor tenha que passar por tudo isso. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Eu te repreendo. Você não entende as coisas do alto. Por isso que tem uma coisa, presta atenção, escuta aqui, olha para mim agora. Olha. Cuidado com quem você está, com quem você conversa, com quem você ouve. Cuidado. Porque se você tem que passar por algo para ir para o próximo nível, você tem que passar. Se Jesus não tivesse passado por tudo que ele tinha que passar, você encontra pessoas, nem sempre são pessoas que estão preocupadas, são bajuladores. Simplesmente bajuladores. Não, já pensou, você não precisa passar por tudo isso, você não precisa suportar isso, é o que ele estava falando, você não precisa suportar isso, você não tem que passar por isso. Tenho, se Deus permitiu, eu vou passar, e vou passar aprovado e vou para o próximo nível. É mais ou menos aqui. Esses dias eu estava falando com alguém, os casamentos que eu restaurei aqui, eu restaurei com um conselho simples. Casamento que teve traição, curto e grosso e objetivo. Você tem duas alternativas. Você foi traído, não foi? Você está livre para seguir a sua vida. É o que você quer? Talvez a pessoa não saiba. Mas qual o conselho que o Senhor me dá? Lute pelo seu casamento, pela sua família. Sabe o que você vai dizer? Você errou, mas eu te perdoo. E vamos lutar para restaurar. Hoje, boa parte estão felizes. Restaurado, vivendo uma outra realidade. Mas, tem pessoas que ouviram conselhos de pessoas sem direção. Pessoas que disseram: você não tem que passar por isso. Você não tem que suportar isso. Você não merece. Merecer não merece. Mas Jesus não merecia a traição que ele sofreu. Merecia? Que ele foi traído. Ele foi traído, ele foi negado. Pedro mesmo que diz que morria por ele. Aqui,
Pedro que morria por ele. Não, não conheço, nunca vi. Nunca. Não, você esteve com ele. Não, eu juro que eu nunca estive com ele. Mas, então, qual é a resposta que nós vamos dar? Qual é a resposta? Ser cristão, querido, não é frequentar a igreja. As suas atitudes são cristãs. A sua fé é loucura para muita gente. A resposta que você dá às situações é loucura para muita gente. Mas é a loucura do vencedor. Se for para você dar a resposta que o mundo está dando, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Está entendendo? A carne nos engana. Diga assim, a carne nos engana. Por isso que o Espírito tem que governar. A carne, ela vai te enganar. Ora, diga comigo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem... O homem natural não entende. Nossa, isso aí é uma loucura. Eu não compreendo isso. Isso é porque é natural. Porque lhe parece loucura. E não podem entendê-las, porque elas, diga comigo, se discernem espiritualmente. Mas o que é, em voz alta falou, por favor, diga, mas o que é espiritual? Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Tem gente que vai falar assim, eu não entendo esse cara. Eu não entendo essa mulher. Eu não entendo mesmo. Você não é espiritual, você não vai entender. Porque todas as nossas ações, escolhas, decisões são com base na fé, são de forma espiritual. Porque nós já aprendemos o seguinte, quem é governado pela sua carne, é claro, é nítido, querido. Vai, Gálatas 5, 19, obras da carne. Gálatas 5, 22, fruto do Espírito. Vai lá para você ver o que está lá no 19. Só problema, só confusão, só dor de cabeça, só destruição. Mas é o que a grande maioria, é onde a grande maioria está. É onde a massa está. A minoria está lá no fruto do Espírito. Está claro, gente? Sim ou não? Você precisa me ouvir. Porque senão, imagine você passar daqui, fazer igual essa semana. Eu quero saber o que eu preciso fazer, eu estou há 20 anos na igreja. Tem nada novo não, querido. O conselho é o mesmo, é que você nunca deixou entrar. Se você quer deixar entrar daqui depois de 20 anos, não tem problema, a vida é sua. Fique em paz. Tem 20 anos para jogar fora, fique em paz. Só que poderia estar lá na frente. Poderia estar lá na frente, vivendo coisas incríveis, poderosíssimas, aproveitado cada oportunidade, aproveitado cada ciclo da vida, que a vida é de ciclos. Quem parou na fé, quem já parou, só quem já parou sabe o problema que dá, né? Que quem parou um dia sabe que só tem uma alternativa, tem que voltar. Por isso que eu sempre falo, nunca pare, nunca pare, nunca pare. Venha se arrastando, mas nunca pare, porque se você parar, você vai atrasar a tua vida toda, você vai ter que recomeçar. Quem para no caminho vai ter que se levantar e vai ter que começar a caminhada. Muitas pessoas vivem e muitos querem viver um cristianismo, diga comigo, sem cruz. Então, onde não é o Espírito Santo quem o guia. Viver um cristianismo sem cruz significa o seguinte, o Senhor disse, negue-se a si mesmo. Diga comigo a palavra, negue-se a si mesmo. Então, o que significa? Diga comigo, renunciar, ouvir, diga enfrentar, diga abrir mão. Mas as pessoas não querem isso.
Sacrifício. Não tem cristianismo sem cruz. Diga, não existe cristianismo sem cruz. Tem pessoas que vão falar assim, mas Jesus já levou na cruz. Ele falou, mas todos nós temos que carregar a nossa. Todos nós. Todos nós. É sacrifício, é renúncia. É sacrificar, é renunciar. Palavra de segunda-feira. Dizer não. Foco é dizer não. Diga comigo, foco é dizer não. A maior parte do tempo você vai dizer mais não do que sim. Foco é isso. Quem quer ter uma vida poderosa, porque são muitas as ofertas. Não, 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 não. Está dentro do meu propósito? Está alinhado com o meu propósito? Sim. Esses relacionamentos estão alinhados com o meu propósito? Sim, ok. Essas pessoas acrescentam à minha vida? Acrescenta alguma coisa? Não, a vida delas não tem nada a ver com a amiga. Ok, Deus abençoe, tudo bem, oi, tudo bom, bom dia, eu estava mais próximo. Não, porque não está alinhado. Dizer não à carne, dizer não a tudo aquilo que eu li ali. Foco é dizer não. E se você quer uma vida vitoriosa, você tem que ter foco. Tem dia que você não tem vontade de vir para a igreja, você vai dizer não à sua carne. Ela vai falar, fica deitado, fica dormindo, descansa mais um pouco, sua semana é puxado. Não. Não. Vou me levantar e vou fazer o que eu tenho que fazer. Vai ter dia que a carne vai gritar e falar assim, você não precisa passar por isso. Você vai dizer assim a ela, eu preciso, eu vou passar pelo que Deus quer que eu passe e vou dar a resposta certa. Você não precisa aguentar isso. Não, eu vou aguentar o que Deus quiser que eu aguentar. Ele também não precisava aguentar a cruz. Ele também não precisava passar pela cruz e ele passou. Mas por isso ele é o Senhor dos senhores. A carne, ela quer aquilo que não exige nada dela. A carne, ela quer aquilo que não exige nada dela. Ela quer comer, beber, folgar, divertir, é o que ela quer. Salmo 91:15 diz assim, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é poderoso, né? A vida daquele que crê. Na vida daquele que crê, não existe nada perdido. Diga comigo, na vida daquele que crê, não existe nada perdido. Tudo é revertido, é transformado através do Senhor Jesus. Não existe nada perdido. Diga essa palavra, não existe nada perdido. Por isso que você tem que dar a resposta certa. Muitas coisas vêm a nós como oportunidade para a próxima fase. Muitas. Às vezes, quando nós olhamos pessoas dando testemunhos poderosíssimos, pessoas que a vida delas são mudadas através de um momento desafiador, uma situação desafiadora que ela vive, e ela dá a resposta certa, seja um diagnóstico médico, seja um problema familiar, um problema conjugal, um problema financeiro, a pessoa se levanta, ela acredita no que está escrito, ela acredita. A Bíblia, ele vai clamar e eu vou responder, Senhor, essa situação, ela chegou, mas eu creio no que está escrito, foi o Senhor quem disse, clama a mim, eu vou responder, e eu estou clamando, Senhor, aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre, Senhor, e eu estou aqui, eu acredito, meu Pai, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, então eu entrei numa aflição, mas eu acredito no que está escrito, o Senhor dá livramento, o Senhor livra de todas, e o Senhor vai me livrar dessa. Qual a resposta? Ciclo ou círculo?
E eu vou pegar esse gancho. Tem gente em círculo porque a resposta é sempre a mesma. Por quê? 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 Porque é a mesma força que você faz para falar aí tudo isso que eu falei. Às vezes a energia que você vai gastar para ficar, por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por quê? E eu não quero saber? E se existisse um Deus? E se não sei o quê? É a mesma que você usaria para dizer assim: Senhor, eu acredito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estou seguro. É a mesma. Só que uma traz um resultado, a outra traz outro. O Senhor é meu pastor e é uma expressão. Palavras têm poder. Jó diz assim: havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador. Diga comigo: expiação, resgate, é o mediador. Entre mil que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer-lhe: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Mediador é alguém capaz de espiar, de resgatar. Diga assim, Jesus foi o nosso mediador quando foi à cruz. Então, o homem estava condenado por intermédio, do pecado original, e o Senhor, nós fomos resgatados e somos redimidos e poupados pelo Senhor. A condição de Jó era semelhante à condição de um ímpio, mas Deus o restituiu à condição de justo. Restituiu a condição, e Jó viveu como justo. Todo mundo conhece a história de Jó, sabe que foi menos de um ano toda a sua luta. Menos de um ano. 11 meses e 144 anos de glória, honrado por Deus. Sempre gosto de responder isso aos que gostam do Evangelho segundo Jó. Entendeu? Tem gente que ele quer justificar, ele fala: mas Jó, vamos lá, quanto tempo você está aí? Faz uns 10 anos. Eu falei: Jó não passou tudo isso, não. Foi rapidinho. Deu todas as respostas que precisava dar e o resultado mudou. Rápido. Diga comigo: está escrito? Crie, por isso falei. Por esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, diga comigo: haja luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Olha, nós somos ensinados pela palavra a não ceder para a incredulidade, porque a incredulidade rouba a vida, os milagres conquistados na cruz. Por que eu li isso aqui a você? O que você fala é o que você crê. E o que você crê é o que vai acontecer. A boca fala do que o coração está cheio. Diga: a boca fala
do que o coração está cheio. Por isso que você precisa saturar o seu coração da palavra. Por isso que você precisa saturar o seu coração da palavra. Saturar a sua mente e o seu coração da palavra. Porque você não vai viver tudo aquilo que está na palavra se isso não estiver dentro do seu coração e sair pela sua boca. E presta atenção, mais um ponto. Eu sei tudo, ok. Que diferença tem um ímpio que não sabe nada de um cristão que está na igreja e sabe tudo, mas não coloca nada em prática? Qual a diferença? Então você pode estar na igreja, está cheio de gente lá que não sabe nada, você está aqui também, você não coloca em prática, que diferença tem? Só vai ter uma diferença na hora do juízo. Porque você sabia e não fez. Aí a sua correção vai ser mais dura do que a dele. Essa vai ser a diferença. Porque você sabia o que fazer, mas não colocou em prática. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Diga comigo, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado. Diga comigo, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Tem uma coisa linda aqui. Tem uma coisa linda, presta atenção que tem um ponto importante aqui. Tem parte da mensagem que nós trouxemos sexta-feira. Jesus pregando e tinha uma multidão de religiosos ao redor. Não só religiosos, não só. Estava cheio de enfermos. Estava cheio de pessoas leprosas. E sabe o que Jesus está dizendo? Jesus fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa importante a vocês. No tempo de Elias, não tinha só a viúva de Sarepta. Sabe o que quer dizer viúva de Sarepta? É uma estrangeira que foi abençoada por Elias. No tempo do profeta Eliseu, não tinha só Naamã como leproso. Posso trazer para hoje? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você sabia que você vai lá para as redes sociais, para o YouTube da Bispo, as redes sociais, se você acessar os cultos que eu posto, às vezes chega tantos testemunhos de mudanças, de transformações, tantos testemunhos poderosos, pessoas que a palavra tem entrado de uma forma profunda, pessoas de perto, de outros estados, de outros países, e às vezes a pessoa que está sentada aqui dentro não entra. Não entra. Isso é triste. A pessoa está aqui. E tem gente distante. Deixa eu falar uma coisa que eu falei sexta-feira sobre Naamã. Naamã, a Bíblia diz que era um homem influente, era o ministro da defesa do reino da Síria. O ministro da defesa. O texto diz que ele era importante, influente, poderoso, porém, diga assim, leproso. Todo mundo via aquele homem como um vencedor, como um vitorioso, mas quando ele chegava em casa e tirava a armadura, tinha um doente lá dentro. Tinha um ferido lá dentro. Tinha um leproso lá dentro.
Aquele homem, quando ouviu falar que existia um profeta em Israel que poderia curá-lo daquela lepra, ele falou com o seu rei deu carta de recomendação, e ele saiu de uma nação e foi para outra. Eu estava fazendo um cálculo aqui rápido, ele levou 22 milhões em ouro, dias de hoje. $22 milhões em ouro e cerca de 1 milhão e alguma coisa em prata e roupas. Então, ele tinha muito ouro, ele tinha muita prata, ele tinha roupas da melhor qualidade, ele era rico, influente, e tudo aquilo não podia comprar a sua cura, o seu milagre. Tudo aquilo não podia curar o ferido que havia por dentro daquela armadura. Só Deus podia. Só Deus. Está cheio de Naamãs por aí. Influente. Nas redes sociais aplaudidos. No trabalho aplaudidos. Quem olha de fora aplaude, fala, é influente, é poderoso. Mas lá no seu íntimo, quando tira a sua armadura, tem um ferido, tem um leproso, tem um machucado aí. Quando Naamã foi, e ele chegou em Israel, o rei achou até que era um complô, que era uma provocação, porque como é que eu vou curar um cara desse? Eu não posso curar, ué. E rasgou as suas vestes, entendendo que era uma provocação, mas Eliseu disse assim, manda ele vir até mim, que ele vai saber que existe profeta em Israel, existe um Deus em Israel. Quando ele chegou lá, o homem de Deus não saiu para fora. Sabe o que o homem de Deus falou? Mandou um jovem ir lá e dizer assim, diga que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e a sua carne tornará limpa como de uma criança. Sabe o que ele fez? Que absurdo. Que absurdo. Eu pensei que ele ia sair, invocar o Deus dele, ia botar as mãos, e pensou errado. Ali veio à tona a causa da lepra dele, que era o orgulho que estava dentro dele. O orgulho é uma lepra. Virou as costas para ir embora. Ia terminar os seus dias como leproso. Como um orgulhoso leproso. Excluído. Mas alguém sensato falou, gente que estava ali, servos que estavam ali, ô meu Senhor, se esse homem de Deus tivesse mandado o Senhor fazer algo muito pior, o Senhor teria feito. Mas eu disse uma coisa sexta-feira aqui, olha aqui para mim. Presta atenção. Olha o que é a desgraça, presta atenção no que eu vou te falar. Olha o que é a desgraça do orgulho. Ele estava disposto a dar, sem problema algum, 22, 25, 30 milhões. Fácil, sem dificuldade. Mas ele não tinha facilidade de ter um ato de humildade e dizer, eu vou mergulhar. Por que Deus fez aquilo? Era o batismo, o mergulho da humildade. Você vê como é grave? 22 milhões, não tem problema, não tem problema.
mas ser humilde e descer às águas para se purificar. Um ato de humildade era muito pior do que dar os 25 milhões. Ou os 22, 3, 4, 5 milhões. Mas só depois que ele foi lá e mergulhou 7 vezes no Jordão, que ele foi curado. Diga comigo, 22 milhões. Diga influência, poder. Se há 5 reis, nada disso pode curá-lo. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Mas a questão é que tem muitos Naamã por aí. A hora que tira a armadura, está um ferido aí dentro. Tem um leproso aí dentro. E que Jesus quer curar. Mas tem que sair daí. Você vê, por que não foi no primeiro? Por que não foi no segundo? Por que não foi no terceiro? Por que não foi no quarto? Por que não foi? Porque primeiro, humildade e obediência. Mergulho da humildade para se ver livre de uma vez por todas dessa lepra. É o que precisa acontecer com muitas pessoas, para viver uma vida plena, para não ser um ferido por dentro, para ser curado da lepra, da humilhação, da vergonha, da lepra do orgulho. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. O Espírito Santo, ele nos alerta hoje para que nós mantenhamos uma rigorosa atenção, a fim de não cair numa religião fria, aonde apenas as obrigações e rituais são cumpridos, sem mais nada. Ou perdermos a sensibilidade à voz de Deus. Você realmente está ouvindo a voz de Deus? Quando você crê, você fala, você declara a palavra. A palavra é a lei máxima na sua vida. Como diz, quantas pessoas que estão distantes em outros países, ouvem uma palavra como essa e têm vivido milagres, enquanto aqueles que estão aí, sendo alimentados diariamente, bebendo da fonte, que têm todas as condições, estão aqui no templo, acabam agindo como incrédulos, como ímpios, têm atitudes muitas vezes equilibradas. A fé faz a diferença, gente. A fé faz a diferença. Ou você crê, ou você não crê. Nós somos o resultado da nossa fé. Se as coisas não estão fluindo na sua vida, procure verificar como está a sua fé. A resposta para todas as coisas está na fé. Todas. Deus responde fé. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas de fé. A Bíblia diz que quando Jesus entrou em Cafarnaum, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento.
Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando, digo a um vá e ele vai, e o outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas, repita isso comigo, mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha, a primeira vez que eu li isso me estremeceu, porque Jesus, ele disse que muitos viriam de todos os lugares e seriam salvos, mas muitos que hoje são salvos, são súditos do reino, seriam lançados nas trevas exteriores, aonde haverá prantos e ranger de dentes. Muitos hoje que são súditos, já fazem parte do reino, mas que não têm cultivado, guardado a sua fé. Então Jesus disse ao centurião, diga comigo, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Isso é lindo. Ele não era judeu, ele era estrangeiro. Isso é poderoso, porque o que o judeu não estava crendo, e presta atenção que eu não estou te contando a história aqui, ó, é a mesma coisa que acontece aqui. Às vezes aqueles que estão ouvindo continuamente, aqueles que são, era o povo mais religioso, quem creu? E esse homem, Jesus elogiou a fé dele, porque esse homem entendia o mundo espiritual. Jesus diz para ele, eu vou na tua casa curar teu servo, e diz, não, o senhor não precisa ir, basta uma palavra do senhor aqui, vai acontecer lá. Eu sei como funciona a autoridade do mundo espiritual. Eu sou autoridade, eu tenho soldados, eu digo um vai, ele vai, eu digo outro vem, ele vem. Basta uma palavra do Senhor aqui, vai acontecer lá. Jesus ficou encantado. Encantado com a fé dele. Elogiou a fé dele e elogiou a fé da mulher cananeia, que também veio gritando até Jesus. Veio gritando, gritando. E as respostas que Jesus deu a ela não foram as respostas corretas. Como teste de fé. E aí, essa mulher mostrou o que estava dentro dela. Jesus respondeu, mulher, diga comigo, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que Jesus disse, não convém tirar dos filhos dar os cachorrinhos. Ela falou, mas até os cachorrinhos, como da migalha, cai da mesa dos seus senhores. E foi a resposta dessas duas pessoas que mexeu com Jesus. A fé viva tem que existir dentro de você. O que está dentro de você vai refletir fora. Se você crê que Jesus levou sobre si todas as suas enfermidades e por suas feridas você foi sarado, você tem que ter. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz. Espera aí, cadê essa paz? Estava sobre ele. Eu preciso viver essa paz. E se nós cremos no que está escrito, por que viver angustiado, desesperado?
Por que perder a paz? Jesus, ele pode mudar absolutamente qualquer situação. Ele pode mudar tudo na sua vida, basta você crer nele. Tudo, qualquer situação. Quantas pessoas já foram curadas no nosso meio de enfermidades incuráveis? Quantas pessoas já tiveram restaurações sobrenaturais? Por isso que em vez de você falar do problema, fala com eles. Fala com eles. Trazendo à existência aquilo que não existe, profetizando a sua vitória. É isso que você precisa aprender. Trazer à existência o que não existe. A Bíblia diz que Jesus, quando ele soube da morte de Lázaro, ele foi até Lázaro. Quando ele chegou lá, por ver toda aquela dor, ele chorou. Mas não foi o choro que fez com que ele ressuscitasse Lázaro. Ele chorou, mas enxugou as lágrimas, se levantou e especificamente disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E significa que chorar, se lamentar, lamuriar, lamber as feridas, isso não muda, não vai mudar a sua realidade, a sua vida. O que vai mudar é a atitude de fé, e de fé viva, ousada, corajosa. A pergunta que eu vou fazer a você: o que você vai fazer com essa mensagem aqui? O que você vai fazer com essa mensagem? Nós precisamos aprender. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, lê o resto. Pedirão o quê? Mas quanto isso está aí? Porque tem que estar aí. Isso tem que sair para fora em forma de oração. Jesus respondeu, ele assegura: se vocês tiverem fé e não duvidar, ou e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feita a figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem, diga comigo, em oração, se crerem, vocês o quê? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a sua oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O leproso, ele sofria tanto pela condição física quanto emocional, pela exclusão, distante da família, excluído da família. Cada vez que o leproso ele passava, se alguém via ele passando, gritava em voz alta: leproso ou imundo. Ou imundo, ele tinha que viver excluído. Jesus tem prosperidade, como no tempo de Elias abençoou a viúva de Sarepta. Ele tem prosperidade para a viúva. Jesus tem cura para o leproso. E não é só o leproso que vive excluído, não. Porque no tempo de Jesus, você sabe que Naamã é o único leproso, depois de Levítico, que você escuta falar em cura. É o único, e depois, só em Jesus que leproso foi curado.
Só que Naamã era um homem importante. Naamã era influente. Naamã tinha dinheiro. Naamã externamente era um homem poderoso, mas internamente tinha um leproso, tinha um ferido lá. E ele foi curado. Tudo é transformado pela fé. Quem é você? Quem é você? Talvez tenha um ferido aí. Talvez tenha um leproso aí. Talvez uns estão excluídos, o outro não. O outro diante de todo mundo é o cara. Mas quando chega em casa e tira a armadura, sangra, tem feridas aí, tem dor aí. E Jesus tem cura para todos. Seja qual for a sua dor, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua enfermidade. Talvez a sua lepra pode ser um problema financeiro. Talvez a sua lepra pode ser um problema de saúde. Talvez a sua lepra pode ser um problema emocional. Dentro de você, você sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa incapaz. Seja ela qual for, tem cura para você. Esteja aberto. O que adiantava Naamã? Todo mundo bater palma para ele, aplaudi-lo. O que adiantava? Aquele homem poderoso por fora, mas internamente aquele ferido. Deus quer mudar a tua vida. Definitivamente. Por dentro e por fora. Como eu disse, eu vou orar por todos. Eu vou orar por todos vocês. Sexta-feira Deus fez uma obra linda aqui. E muitos deixaram a sua lepra aqui. Muitos. E eu quero orar para você que quer essa oração e se identifica com uma das situações. Sai do seu lugar e vem aqui. E no mais nós vamos fazer declarações poderosas. Pode vir. Pode vir. Vem com seu coração, vem com toda a humildade. Chega aqui diante do altar. Eu acredito. Rasga o teu coração. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, eu acredito sim. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu
acreditar, curado eu serei. Se eu Com seus olhos fechados diante desse altar, as portas vão o segredo desse momento é a sua verdade e a sua sinceridade aqui. Talvez tenha aí, veio aqui diante desse altar agora, fora uma armadura, fluente, poderoso, não te falta dinheiro, mas internamente tem um ferido, tem uma lepra aí, e hoje Jesus vai curar essa lepra. Outros talvez é o excluído, família excluiu, os amigos excluíram, sociedade excluiu. Com cada um Deus trabalhou de uma forma. Naamã teve que ser humilde. Está na hora de você se mergulhar. Um mergulho de humildade. Porque o orgulho te arrebenta. Está na hora de você rasgar o seu coração. Tem coisas que só Jesus pode mudar. O dinheiro de Naamã não pôde comprar a sua cura. Os 22, 23 milhões que ele levou ali, ele pôde voltar para trás, porque o que Deus queria dele não era aquilo. Eu vou deixar a canção e você vai falar: Senhor, eu quero sair daqui curado hoje. Eu quero sair daqui hoje purificado. Eu não quero mais essa lepra. Lepra da angústia, lepra da tristeza, lepra da depressão, lepra, Senhor, do orgulho, lepra, Senhor, desse problema que tem me consumido, essa dor que só eu sei o que eu tenho passado. Eu quero a purificação, eu quero a minha cura. Eu rasgo meu coração diante do Senhor. Esquece quem está do seu lado, só rasga o teu coração. Fala para Deus: aqui tem um ferido, Senhor. Aqui tem um ferido que eu quero a minha cura hoje. Aqui tem um ferido, Senhor. Deus vai te curar. Aqui tem alguém que sangra, Senhor. Aqui, quando eu entro para dentro da minha casa, quando eu entro na minha intimidade, eu sangro, eu estou ferido. Aleluia. Fala para Deus. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. E Ele quer te curar. Ele quer pôr um ponto final da sua dor. Ele quer pôr um ponto final da sua dor. Se eu acreditar, Ele vai curar a angústia, a tristeza, a depressão, o vazio, eu acredito, os traumas do passado, se eu acreditar, o que você ouviu, as coisas que você viveu. vão surgir. Ele vai curar Se eu acreditar, em nome de Jesus. Curado eu serei. Agora diante dele você está sem armadura, viu? Agora diante dele você está sem armadura. Eu acredito que você veio diante desse altar sem armadura, não veio? Veio ou não veio? Você tirou a armadura. Então, se você tira a armadura agora, tem aí quem Deus quer ver, com as dores que Ele quer, com cada ferimento que Ele quer, e Ele vai curá-lo. Ele vai curá-lo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, por cada uma das pessoas que aqui estão. Vai passando do teu sangue, da tua unção e do teu poder, do alto da cabeça à planta dos pés de cada uma delas. Senhor, vai passando do teu sangue agora,
Passa no teu sangue, sobre a mente, consciente, subconsciente, coração, emoções, sistema nervoso, sistema emocional, a carne, o espiritual, em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, Senhor, estão feridas, muitas pessoas sangram. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu quero a cura dela hoje. Eu quero a cura dela hoje. Eu oro por ela e profetizo a cura dela hoje. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que toda dor, os ferimentos causados pelo passado, os ferimentos causados por alguém importante na vida dela, os ferimentos causados, os traumas causados por situações que ela viveu, as traições que ela sofreu, a exclusão, o abandono, a negligência, os traumas, meu Deus, os ferimentos abertos por situações, usados por pessoas, meu Pai. O diabo usou pessoas para feri-la, e hoje tem um ferido ali dentro, tem um magoado ali dentro, tem uma pessoa que sangra internamente. Eu quero dar uma ordem agora, que essa enfermidade, esse sentimento de angústia, tristeza, esse espírito de rejeição, essa mágoa, essa amargura, esse sentimento, essa dor que consome, eu ordeno agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, saia e saia. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Seja curado aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura aqui nesta manhã. Receba a paz que você não tem. Receba a paz que você não tem vivido, talvez há anos. Receba essa paz. Receba em nome de Jesus. Não, você não vai sair daqui o mesmo ferido. Você não vai sair daqui o mesmo ferido, o mesmo magoado, o mesmo leproso. Você não vai sair daqui o mesmo orgulhoso. Larga aqui hoje. É um mergulho da humildade. Você vai sair daqui hoje purificado. Jesus tem uma nova vida para você. Jesus tem um novo ciclo para você, para sair do círculo e para entrar num novo ciclo. Ciclo de bênçãos, ciclo de prosperidade, ciclo de paz. Receba no teu coração agora. Receba essa unção. A primeira coisa que você vai sentir aqui agora é paz. Você vai sentir paz. Receba paz. Receba paz. Receba paz. Receba paz. Receba vida. Ele já está se manifestando. Sinta Ele agindo no teu interior, dentro de você. Sinta. 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 Sinta o Espírito Santo penetrando e te curando. Sinta. Receba a vida, querido. Receba a vida. Receba a vida.
Receba a vida. se manifestará. Ele está se manifestando. Ele vai se manifestar na tua casa. Ele vai se manifestar na tua família. Ele vai se manifestar no teu casamento. Ele vai se manifestar na vida dos teus filhos. Ele vai se manifestar no teu financeiro. Ele vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Ele tem algo novo para você. Algo grande chegará. Está chegando. Está chegando. Está chegando algo novo para você. Está chegando algo novo para você. Está chegando algo novo. Alegra o teu coração. Alegra a tua alma, o teu espírito. Você que está no teu lugar, receba em nome de Jesus. Deus tem algo novo para você. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Visita agora, Senhor, cada vida. Visita, Senhor, cada vida. Receba a presença e o amor dEle. Receba a presença e o amor dEle. Tira a armadura. Se rasga diante dEle. Tira a armadura. Tira. Tira. Pode chorar. Pode chorar. Pode se derramar. Aleluia. 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 Adonai se manifestará. Aleluia. Receba a tua cura aqui hoje. Receba a tua cura aqui hoje. Receba. 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 Jireh, Adonai se manifestará. Não abre seus olhos, deixa eu ler um negócio para você. Muito forte, só receba. Hoje é um ponto de virada na sua vida. A lepra vai ficar aqui hoje. Você vai sair daqui são, curado, cheio de paz. Em Jeremias ele diz assim: só receba. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave? Sua ferida é incurável? Não há quem defenda a sua causa? Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza? Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Ele está curando você. Não, Ele não tenta, você sabe disso, né? Você sabe que Ele não faz tentativas, Ele está curando você. Ele está curando você. Ele está curando. Quando você tirar a armadura, está aí você, são, purificado. Ele te trouxe aqui para isso. Ele tem uma vida completa para você. Receba saúde física, mental, emocional. Receba paz na tua alma, paz no teu espírito. Receba. Aleluia.
Então diga a Ele: eu sempre hei de lhe suplicar. Diga: mais perto. Mais perto quero estar. Mais perto. Mais perto quero estar. Aleluia. Aleluia. Deus de ti. Mais perto. Sinta a presença dEle. Quero estar. Sinta o amor dEle. Sinta o amor dEle. Sinta o amor dEle. Sinta. Sinta o amor dEle. Que seja dor. Que me una a ti, Senhor. Me una a ti, Eu sempre te suplicar. Mais perto quero estar. mais perto. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Não abra os seus olhos. Só respira fundo e solta. Sinta essa paz. E sinta a sua cura. Porque hoje Deus está curando. Receba. Pode receber. É sua. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Um novo homem. A paz que excede todo entendimento. A paz que foge à compreensão. Ela toma o seu coração. Mantenha ela. Vamos para um tempo novo. Vamos para a mudança. Vamos sair do círculo e vamos para um novo ciclo. Eu abençoo a tua vida. Levanta as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu dia. Você está curado. Simbolicamente diga: a lepra fica aqui hoje. Diga: eu saio daqui purificado. Eu saio daqui curado. Eu tomo posse de um novo ciclo. Um ciclo de bênçãos, de crescimento, de progresso, de paz, de abundância. Diga: cheio da presença de Deus, que é o que eu mais preciso. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu te amo. Eu preciso do Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta manhã. Eu abençoo tua vida. Saia daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. Curado, livre, abençoado em nome de Jesus. Amém? É uma salva de palmas para Jesus e pode voltar para o teu lugar.